Delação não é prova, tanto que o Cid se contradisse em muitos momentos. Eu vos trago aqui um muito importante deles. Presta atenção. Como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Aqui o Cid está dizendo que o Bolsonaro queria que o general Paulo Sérgio fizesse uma nota mais dura, indicando que pode ser que tivesse pegado algo nas urnas ou que elas não eram confiáveis. O problema é que o advogado do Bolsonaro sacou um áudio do próprio Cid que fala bem o contrário disso aí. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Então, ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar. Ou seja, na delação o Cid diz que Bolsonaro estava pressionando o general Paulo Sérgio, mas em áudio enviado, o Cid disse que o presidente deixou o Paulo Sérgio muito tranquilo sobre o prazo de entrega e sobre o que seria escrito. E deu a entender que o que tivesse lá no relatório estava bom. São duas versões de um mesmo fato. Mas confia na delação do Cid, que não queria que a esposa, o pai e a filha fossem pra cadeia? É claro que ele tá dizendo só a verdade, absolutamente a verdade, e nada mais que a verdade. Só confia. Antes de eu continuar, eu preciso esclarecer o que o Cid disse que aconteceu na cabeça dele, versão dele. Segundo o Cid, o presidente acreditava que as caixas mágicas haviam sofrido adulteração e estava preparando uma resposta para quando essa confirmação viesse. Como não foi possível encontrar as provas da adulteração, o plano que havia se criado para lidar com essa situação não foi colocado em prática. Segundo o Cid, foi isso. Se fôssemos levar a delação do Cid no tocante ao Bolsonaro, essa investigação acabaria aí. Até porque ele disse coisas como... Presta atenção. Eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. O general do Exército feliz porque o Bolsonaro não fez nada, um papel sem nenhuma assinatura e um golpe feito dentro da Constituição brasileira. Então, eu tô com um pouco de dificuldade de enxergar o crime aqui, galera. Mas a Globo News, claro, não pode deixar essa peteca de golpe cair, senão vai ficar parecendo perseguição política. Diz que apesar de tudo isso que o Cid disse, tem 2 coisas gravíssimas que não podem ser apagadas com uma delação. E o nome delas são indícios de crime mega reais. Tá, eu inventei isso. A dona Ana Flor, lá da Globo News, cita que a primeira é a minuta do golpe, que ela é material, não é algo que foi dito por alguém. Ela existe! Não existe, Alexandre? Então, essa parte é muito boa, porque é agora que eu vou te mostrar como que o Cid desmentiu lindamente seu Alexandre, mas também desmentiu a denúncia da PGR. Vou te pedir para você prestar muita atenção nesse trecho, porque ele não é de agora, ele é do julgamento do Núcleo 2. Então, veja bem o que Alexandre diz. Eminente ministro, Vossa Excelência muito bem disse há instantes atrás sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar
e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está, Aguarde é a do Mauro Cid. Nós vamos chegar lá. Não? Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid foram encontrados registros fotográficos de uma versão do decreto golpista, diz a Procuradoria. O arquivo apresentava uma série de digressões sobre o texto constitucional e apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições presidenciais de 2022, determinando a decretação de estado de sítio e a deflagração de operação de garantia da lei e da ordem. A última página da minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositalmente ocultava as provisões finais nesse arquivo de Mauro Cid. A Procuradoria ainda detalhou que em 6/12, o acusado Felipe Garcia Martins Pereira entregou ao denunciado Jair Messias Bolsonaro a minuta de decreto golpista, no qual havia vários considerandos relacionados a fundamentos e atos que deveriam ser implementados, assim como apontar interferências do Poder Judiciário. A minuta do golpe foi apreendida, está no relatório da Polícia Judiciária, é o documento eletrônico 694, folhas 11 a 19, arquivo em PDF da PET 12.100, da qual resultaram as denúncias dos 5 núcleos. Tá. O Sebastião perguntou para o Alexandre onde estava, dentro do processo, a famigerada minuta do golpe. Alexandre detalha a minuta do golpe apreendida e diz categoricamente que aquela era a minuta que havia passado de Felipe Martins para o presidente Bolsonaro e que ela estaria nas páginas 11 a 19 do processo que gerou a denúncia contra todo mundo. O problema é que quando você abre o processo nas páginas 11 a 19, você dá de cara com a minuta apreendida no celular do Mauro Cid. E aí o Cid foi perguntado se essa minuta apreendida em seu celular e descrita no processo como prova seria a tal minuta do golpe. Veja o que ele respondeu. Esse documento que eu recebi, eu nem lembrava dele. Eu lembrei quando a Polícia Federal me mostrou no depoimento, que foi encontrado. Né? E lembrando bem do que acontecia, como eu recebi um volume grande de mensagens durante o dia, tinha umas que eu não dava importância, né? E deixava para o final do dia para eu ver o que tinha acontecido, o que tinham me mandado, que eram pessoas que não tinham, às vezes, amigos, que não tinham uma ligação direta com o presidente, que foi o caso dessa minuta, desse documento. Né? Que aí eu recebi ele, eu lembro depois, né, que eu fazia? Eu jogava para o meu outro número, que eu abria no computador e podia ler. Né? Eu lia no WhatsApp web, e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou, e realmente é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... Né, mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém. Né. Vocês estão entendendo que o Cid está deixando claro que o documento apresentado pela PGR, que embasou a denúncia, na verdade é coisa de maluco? E o mais grave disso tudo, o Alexandre cita essa minuta que o Cid colocou como coisa de maluco, como se fosse a minuta que estava pedindo a prisão dele. Mas, se ele tivesse lido as páginas que ele mesmo mencionou, veria que a minuta apreendida no celular do Cid não fazia menção alguma ao que ele estava dizendo no tribunal. Sim, eu sei, é tudo muito confuso, mas em resumo, o Alexandre descreve uma minuta que não existe nos autos e aponta a minuta de maluco como se fosse a prova do que ele estava falando. Simplesmente bizarro. Então, vídeo assim me deixa muito exposta à democracia relativa pujante, ao qual eu já sou alvo de alguns inquéritos e processos. Mas saber que não estamos sozinhos na trincheira faz toda a diferença. E é por isso que eu convido você que curte o meu trabalho a financiá-lo através da melhor família da internet, o teatualizei.app. E galera, a plataforma acabou de passar por uma atualização e se tornou uma rede social da direita, exclusiva para a família. Agora você pode subir seus próprios vídeos, escrever e publicar seus artigos e trocar uma ideia em tempo real com uma galera que sente o mesmo que você. Além, claro, dos conteúdos exclusivos que também seguem por lá. Com 10 bonoros por mês, você garante o seu acesso ao melhor lugar da internet. E de quebra,
financie o meu trabalho, a minha defesa e a revolução cultural, que apenas começou. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário.